Você está assistindo a primeira temporada completa de Tensei Kizoku no Isekai. Então já deixa o like para apoiar o projeto e só vamos. Um garotinho tava morrendo de fome e tava voltando pra sua casa quando ocorre uma movimentação e uma garota esbarra nele. Enquanto fugia de alguns marginais, o marginal com uma faca foge e vai pra cima das garotas. O garoto recua, mas vê as garotas agachadas no chão e ele resolve parar ele o agressor e vai pra cima dele. Mas ele é acertado em sua barriga pela faca e o marginal assustado foge. Enquanto a sua vida ia se esvaindo, ele pensa: que bom que elas não estão machucadas. Ele acorda e então, um quarto extremamente luxuoso com uma empregada, ele pensa que ele está no hospital e que as garotas o cortejaram com aquilo por terem sido salvas por ele. Rapidamente, a empregada abraça ele emocionada e em seguida, a aparentemente nova mãe dele também o abraça. Acontece que ele reencarnou como um garotinho. Ele faz alguns movimentos com as mãos e elas o chamam de Caim. Então ele dormiu por uma semana e elas o deixaram descansar. Caim então começa a procurar as coisas ao redor de seu quarto e entende que reencarnou igual nos animes. Nesse, ele procura entender as coisas do seu quarto, mas a empregada aparece e o ajuda o trocando, alimentando e o colocando pra arrotar. A empregada conta que ele é Caim e tem 3 anos, e seu pai se chama Gar, sua mãe Sarah, e ele tem uma irmã mais velha que se chama Ren. Entretanto, Sarah é a segunda esposa e parece que a primeira se chama Maria, e ela tem também 2 filhos, Jin, Alec, e assim ele é o terceiro filho da linhagem. E o pai dele, que é um nobre de alto escalão e que tem o próprio exército, impede que outras nações invadam ali as fronteiras, e parte ali do Reino Sul é gerenciado por ele, incluindo a Floresta dos Monstros. Então Caim fica animado ao saber que tem aventureiros, magias e monstros e quer aprender magia, mas primeiro ele tem que aprender ali. E lembra que em seu antigo mundo ele perdeu o seu avô, que era o seu único parente, e teve que passar a viver sozinho, e não tinha praticamente nada a perder segundo ele. Então os pais já se surpreenderam ao saber que ele sabia contar e até estranharam e acham que tem a ver com a febre ele ter apagado, porém ele desconversa falando que só quer saber mais sobre esse mundo e tudo mais, e o pai o incentiva ali e ainda diz que não pode fazer ele herdar tudo, então é bom ele realmente querer virar alguém importante no futuro. Então ele pede para aprender a magia e a sua irmã o consola dizendo que ele terá que ser batizado aos 5 anos para fazer isso, e os pais dizem para ele estudar ali os livros até lá. 5 segundos depois está caindo no quarto dominando a sua magia, ele pede o controle ali dela, ali quase botando fogo no quarto, mas consegue controlar logo antes de ser pego, afinal ele chamaria muita atenção. Então a irmã dele o ensinou tudo sobre os 300 anos de história do reino e tudo que ela já aprendeu sobre a história e como o mundo funciona. Aparentemente, o primeiro rei era japonês devido ao seu nome, Yuya, provavelmente também reencarnado, que conquistou ali tudo em suas aventuras e lhe ensinou que existem todo tipo de ser ali naquele mundo, como elfos, anões, povo fera e afins. Então finalmente chegou o dia do batismo de Caim. Agora ele tem 5 anos e a sua família o leva de carruagem chamando a atenção por todos na rua. Caim agora irá para a escola de princesa da Barra... Não, história errada. Então a sua irmã mostra ali o seu status e ele descobre que ela tem 3 elementos e é a adoradora ali dele. E ela fica tipo cheia de vergonha com essa informação e ele fica tipo meio assustado, tipo, como assim? Aparentemente ela é uma daquelas irmãs maníacas e seus pais explicam pra ele sobre as bênçãos, que as magias vão do nível 1 ao 5. Quanto maior o nível, maior a afinidade. E é concedida pelos 7 deuses principais, que é a crença da cidade que eles estão indo e que residem. Então o sacerdote começa a pregação. Então um brilho aparece e ele é transportado para o reino dos 7 deuses. E lá eles falam que esperaram muito por esse momento e chamam pelo nome verdadeiro dele, que é Kazuya. Então após se apresentarem, eles falam que a morte dele não estava nos planos, que mesmo que ele não fizesse nada, o ladrão iria tropeçar e cair e todos o parariam ali em sequência. Então Caim tem uma crise existencial, afinal ele morreu à toa. Então a deusa diz que ele morreu fazendo bem. Então eles receberam o pedido do deus da terra e assim o fizeram, o reencarnando. Porém a deusa pensou que a amamentação e a troca de fraldas poderia trazer ali um tormento para ele, já que manteria ali as memórias. Então selou a memória dele até os 3 anos de idade e é por isso que ele não lembrava de mais nada. Caim agradece pela vida que eles lhe deram e que ele foi capaz de aprender magia e tudo sobre aquele reino. Então a deusa da magia lhe concede a sua bênção e diz para ele continuar se esforçando. Em seguida, o deus da guerra lhe dá sua bênção, assim lhe concedendo a habilidade da espada e de corpo. Deus da tecnologia também lhe concede sua bênção e diz para usar o conhecimento do mundo anterior, mas para não exagerar. O deus do comércio também dá uma forcinha ali pro garoto e agora ele consegue avaliar itens e ter ali a caixa de itens. A deusa da terra lhe dá proteção e o deus criador do mundo também lhe dá sua bênção, mas não revela qual é a habilidade que ele concedeu. Tudo ocorreu na mente de Caim e
Quando ele volta, seus pais pediram ali pra ver o seu status e ele fingiu ter dor de barriga e fugiu. Afinal, ele não pode chamar ali a atenção e certamente ninguém naquele mundo deve ter conseguido ali as 7 bênçãos. Lembram que os pais dele falaram que as bênçãos vão de 1 ao 5? Então, ele abriu ali o status e tem todas as bênçãos no nível 10. Ele questiona o que diabos os deuses fizeram. E agora ele entende porque eles estavam rindo no final e falaram pra ele verificar quando voltar. Caim chega à conclusão de que ele não pode deixar ninguém ver o seu status, mas o Deus da criação lhe deu uma habilidade capaz de disfarçar os seus status. O velhinho pensou em tudo. Ao voltar para casa, seus pais, após perguntarem se ele estava melhor, pedem para ver o seu status. E ele mostra, mas ainda assim eles se assustam, pois ele recebeu as 7 bênçãos dos deuses e tem uma quantia absurda de mana que ele esqueceu de arrumar. Seu pai diz que nem mesmo os magos do palácio têm isso, que no máximo deles é 10 mil. E Caim tinha 344 mil, meus amigos. E que com a caixa de item e a habilidade de avaliação, não importa o trabalho, ele estará com a vida ganha. Sua irmã lhe parabeniza e seu pai lhe diz para não mostrar o seu status para mais ninguém. Um passe errado e ele pode ficar sendo supervisionado pelo governo por poder acabar se tornando uma ameaça. Seu pai diz para todos os empregados presentes e a sua família jamais comentar sobre o status dele para ninguém. Caim vai para o seu quarto e pega um livro de invocação. Então ele resolve sair e invocar um animal fofinho. Ou será que não? Um monstrão bolado feroz surge do nada. Sua irmã e uma garotinha estavam passando e o monstro resolve atacá-lo. E ele relembra da situação anterior que lhe causou a sua morte e vai para cima do monstro igual antes. Ele então faz o monstro retornar com seu feitiço, mas ele cai no chão. As duas choram e ele se questiona: eu morrerei novamente? Mas ele acorda e as meninas ficam mega aliviadas, principalmente a sua irmã, e ele reflete que poderá ajudar muitas pessoas naquele reino. Em sua apresentação ao reino, ele foi muito humilde e diz contar com o apoio e orientação de todos ali presentes. Seu pai pergunta o que ele quer fazer, já que ele não herdará as terras. Ele diz que quer tentar explorar diversos cantos do mundo, conhecer pessoas, ficar forte e proteger o sorriso de todos. E assim, ele anuncia que será um aventureiro. A deusa pergunta por Deus Criador se realmente era necessário dar a bênção de nível 10, que o Deus Criador diz que até os seus 16 anos ele terá que se tornar muito forte, e que mesmo que com esse status não será o suficiente. O pai de Caim então contrata um professor aventureiro para ele. Ao receber a notícia que o professor estava chegando, ele se teletransportou, mas errou a magia e acabou caindo em cima das professoras Millie e Nina. Cena clichê de anime Isekai, venhamos e convenhamos. Millie então se apresenta para os pais de Caim toda envergonhada. Aparentemente ela é bem tímida. Já Nina apenas diz seu nome e os cumprimenta, uma garota de poucas palavras, corrigindo, uma elfa de poucas palavras. Então o pai de Caim diz para elas que elas não precisam ser tão formais, e Millie fica aliviada. Então elas têm 3 anos para treinar o garoto segundo o pai. Em seguida, Caim mostra suas habilidades com a espada a pedido de Millie, e Nina diz que ele é bem melhor que ela. Millie então via um duelo que Caim facilmente bloqueia e ataca, impressionando ela. E ele confirma dizendo que tem a bênção do deus da guerra, quando ela o perguntou. Então Nina vai ensinar magia para ele, e diz que tem a magia de nível 3. E ele diz que o básico da magia ele já domina, que ainda andou treinando bastante e demonstraria todos os elementos de ataque, surpreendendo Nina. E ela diz que a magia sem conjuração somente em um alto nível, alto escalão. Então, após elas perguntarem, ele confirma que tem a bênção da magia também. E a Millie cochicha que talvez elas não tenham nada pra ensinar pra ele ali com Nina. Então Caim pergunta se pode treinar lá fora, e elas concordam. Afinal, ele destruiria a mansão se usasse suas habilidades intermediárias ali. Ao contarem ali pro seu pai, ele diz que sabia que isso ia acontecer, mas não logo no primeiro dia, e sua mãe fica muito orgulhosa dele. Pela primeira vez, Caim saiu o mundo afora. Tudo que ele tinha que fazer era voltar antes do pôr do sol, não ir muito longe e não exagerar. Ele estava encantado com todo o verde e o mundo afora da mansão. Nina pergunta pra ele se ele conseguiria usar ali a magia de nível médio, e ele lança fogo destruindo completamente o alvo, e a explosão joga as meninas pra trás, e veem que ele está muito além do nível intermediário. Millie até questiona que deve ter usado muita mana, e ele revela que não tem problema, e as duas se surpreendem por ele ter tanta mana. Então um coelho selvagem ataca eles, e as meninas desviam, e Caim acaba com ele. Ele diz que levará para mostrar para sua mãe e irmã, e o armazena na caixa de itens. Então na verdade não cria itens, e sim armazena. Faz sentido, até porque seria muito roubado.
Após isso, elas dizem que tem tempo ainda e começam a procurar mais monstros pra caçar. E ela identifica. Então ela ensina Caim também a usar essa magia de percepção, e claro que ele conseguiria também usar num nível muito maior que o dela. E ela só aceita, e Millie diz que não dá pra competir com ele ali de qualquer forma. Eles começam a caçar coelhos e Millie interrompe Caim quando ele ia adentrar em uma floresta. E ela revela que, uma vez a cada algumas décadas, os monstros poderosos que residem na floresta se juntam e atacam a cidade. E elas dizem pra ele ficar forte, pra quando isso acontecer, proteger a cidade. E ele concorda e olha pra floresta com um ar de mistério. Ao chegar em casa, ele vê que ele já é nível 8 e se surpreende. E pergunta como, se ele só matou alguns coelhos. Até ele identifica que tem a habilidade de multiplicar ali a experiência por 100 vezes. O cara basicamente tem um bônus de XP infinito. E ele reclama dos deuses, pois só queria viver uma vida tranquila e que se o governo o descobrisse, iriam acabar executando ele. Como se conseguissem, mas a cabeça dele, né? Elas então o levam para a guilda para encontrar monstros mais fortes. E lá, elas encontram a recepcionista que se chama Ruby, eu não sei. E é uma meio fera. Ela então conversa com eles e diz sobre uma missão de lobos, e a menina ali diz que é pra ele, no caso. A recepcionista ali fica sem entender, mas quando elas revelam que ele é o filho do senhor do reino, ela começa a ficar formal, e Caim, como sempre, que é muito humilde, diz que tá de boa e tá contando com o apoio dela e que não pode se registrar ainda, pois tem apenas 5 aninhos. Então um baderneiro chega e começa a ofender as meninas magas Handy e que estão ali de missão de babá. E o cara é um completo babaca, falando pra elas deixarem ali a criança e servir ali bebida pra ele. Elas recusam e falam pra ele ir pra o local ali onde tem serviço e tudo mais e tal. E ele fica falando que ela é uma Rank D. Como ousa negar um pedido de um Rank C? E ele pega no braço da Nina, Millie é pra cima, mas os dois idiotas seguram ela e o babaca fica lá falando pra ela obedecer. Afinal, ele é um Rank C. E quando ele ia encostar no rosto da Nina, Caim segura a mão dele e ele se desculpa. No caso, Caim, ainda por cima, olha. E diz que ele tem que treinar e pergunta se o Brutamontes ali poderia não atrapalhar. O garotinho é a humildade em pessoa. O babaca pergunta quem ele é e ele se apresenta como Caim e aluno delas. Elas dizem pra ele fugir e ele diz que mesmo que elas digam isso, ele tem que treinar. E pergunta se, de novo, o cara poderia fazer a gentileza de não atrapalhar. E dá logo um tapão nele ali e joga ele no chão. Ele levanta, mas leva uma rasteira do Caim e pergunta quem ele é. E ele se apresenta e quando ele ia dizer que seu pai era o nobre das terras, o cara levanta e dá um soco nele e diz pra parar de parapurado. Mas Caim dá uma bicuda nele novamente. E o babaca agora sacou uma espada e o Caim diz pra ele: foi você que sacou, hein? O babaca então ataca Caim, que desvia de tudo ali facilmente e diz pra ele se desculpar com as meninas. Ele se recusa, então Caim para a espada com 2 dedos e o joga pra fora ali do bar. Ele pergunta sobre os outros dois e eles ameaçam machucar Millie, e Caim vai pra cima dos idiotas e também o jogam ali no chão. Nina em seguida o abraça e diz que na próxima vez ela que vai o proteger. E Millie fica surpresa por ele ser bom em lutas também, e ele confirma dizendo que aprendeu em livros. Tá vendo, mano? Leiam livros e poderão ser tão brabos quanto Caim. Lá na floresta, Caim continua com as suas habilidades mega poderosas e, claro, ele faz ali uma pausa pro lanche. Mega importante, é claro. E você aí, ajeita essa postura, vamos lá, vamos ser brabos como Caim. 3 anos se passaram e as meninas recusaram ali a extensão de contrato. E ele pergunta se tem alguma forma de poder agradecer ali a elas. E ele lembra que Millie falou que queria uma bolsa mágica uma vez, que é basicamente uma réplica da caixa de item que ele tem. Só que é muito cara, segundo ela. Então ele adentra a floresta atrás de itens para fazer a tal bolsa mágica, rapidamente acaba com um ogro mega poderoso. E acaba com um dragão monstruoso para fazer uma pra Nina também. O guarda vê o fogo na floresta e julga ser uma rebelião de monstros. Assustado, convoca o exército que sai para proteger a cidade e todos os cidadãos ficam mega assustados. O pai dele então avança com o exército, mas Caim já conseguiu os itens. E se teleporta ali, mas deixa o seu lenço cair. Chegando lá, o seu pai vê uma cratera e ao fundo o lenço de Caim entende toda a situação que aconteceu. No dia seguinte, as duas conversam enquanto Caim caça e dizem que nem acreditam que ele tem 8 anos e que ele está muito mais forte que elas, e que estão tristes pela despedida. Elas se despedem com um semblante triste e dizem que essa é a graduação dele. Ele dá as bolsas mágicas para elas e diz que ele mesmo que fez, e gostaria que elas aceitassem e fala do que elas são feitas. E elas se espantam, afinal os monstros que os aventureiros ranking A se juntam para conseguir derrotar com muito esforço. Mas o Caim ali é o Caim, né? E elas logo lembram disso. E ele diz que não cabe muita coisa, mas acredita que no máximo cabe a mansão dele inteira. E a Millie se assusta falando que é coisa pra caramba, pois uma bolsa que ela ia comprar ia caber no máximo 2 carruagens e que é uma coisa que você tem que juntar muito dinheiro pra ter. Caim então se espanta e diz que então as bolsas são delas. E elas completam que com certeza isso seria um tesouro nacional. Totalmente pasmos, eles dizem ali que muita gente pode ir
atrás delas se verem ali elas usando. E ele fala que tá de boa, que se alguém diferente delas segurar ali, vai ficar com todo o peso que tem dentro da bolsa. E elas completam que então é muito mais valioso, que é um tesouro nacional. E elas então aceitam depois e perguntam se tá de boa em aceitar, pois sentem que elas não ensinaram muita coisa pra ele. E eles a corrigem ali falando que elas o ensinaram a como é bom lanchar em céu aberto, a importância dos amigos, como é legal se aventurar, mas é interrompido pelas duas dando um beijo em suas bochechas o fazendo corar. E as duas se despedem e dizem pra ele que se ele precisar de ajuda depois de virar adulto, pode chamar elas que elas vão o ajudar sempre. E que se divertiram muito também e agradecem. E Caim diz que é grato por tudo durante todo esse tempo e elas vão andando. Já em casa, o pai dele o cobra sobre o que ele causou na floresta e que achou o lenço dele. Então ele diz que os monstros que abateu ali e surpreendeu pra caramba o pai dele. Mas o pai continua dando um sermão ali, falando que um dos monstros poderia vir pra cidade e o quanto ele se esforça pra manter a cidade segura, e que Caim ali continua se desculpando com ele enquanto toma mais bronca ali do seu pai. Caim já começa na cena seguinte dando cabo de um dragão, e com isso ele teve a sua mana acima de 80 milhões, e agora ele tem o título de inimigo de todos os monstros. O matador de dragões, o carinha não tá de brincadeira. Se passaram então 2 anos, Caim agora, ele tem 10 anos e ele teve que ir pra capital real pro lance de debutante lá e essas coisas de nome. A irmã de Caim diz que está animada pra estudar com ele, mas ele só poderá ir pra academia quando ele completar 12 anos. Então nesse meio tempo, enquanto eles estão indo para a capital, que demora uma semana para ele chegar lá, Caim localiza uma batalha contra monstros a 3 km, impressionando seu pai com seu alcance de percepção. Caim vê que os cavalos não chegarão a tempo para ajudar, então ele utiliza ali a sua magia de vento e rapidamente vai ao encontro dos monstros. Lá os cavaleiros estão protegendo a carruagem e os monstros iam atacá-la, mas Caim aparece e o cavaleiro diz que não é para crianças ali o ambiente, mas Caim o ignora e acaba com todos os monstros com as suas magias, e até mesmo utilizando ali elementos na sua espada para não acertar a carruagem, e assim ele dá cabo de todos os monstros. O cavaleiro não baixa a guarda, então ele se apresenta como o terceiro filho do Marquês, e os seus cavaleiros chegam para ajudar Caim, mas ele já cuidou de tudo. Em seguida, Caim cura todos os guardas que estavam feridos ali de uma vez só, e em seguida guarda as pessoas que infelizmente não persistiram em sua caixa de itens. Seu pai chega, e em seguida, vendo que Caim dominou toda a situação, ele fica admirado, mas vê o brasão da carruagem e se ajoelha, e Caim o segue. Então ele diz ser princesa Deleste e a senhorita Sil, e Caim se surpreende, pois é a filha de um duque que está acima de um marquês. Elas agradecem envergonhadas e seu pai lhe apresenta. Elas ainda estão assustadas, então ele pergunta se poderia usar magia para acalmar o seu coração. A mente delas, e elas concordam. As duas em seguida têm ali uma paz que elas nunca sentiram, e depois elas agradecem e começam a disputar a atenção dele, dizendo que como ele foi incrível as salvando. E elas falam que estão indo ali pro debut também, e os arrastam ali pra carruagem, falando que se for do agrado dele, pra que eles viajem juntos. E ele grita pro seu pai, socorro, olhando fixamente, e o seu pai fica ali sem entender nada. Então a carruagem se vai, e nela elas começam a dar em cima dele, lhe pedindo pra ele chamar elas pelo primeiro nome, e ele segue todo envergonhado e seguindo o que elas pediram, até que são interrompidos por um guarda que diz que estão chegando, e ele pergunta se o guarda ouviu tudo, e o guarda confirma que sim. Ao chegar na cidade, Caim ia se despedindo, mas elas pedem para que ele continue com elas, e elas retrucam sobre se outros monstros aparecerem. Seu pai até tenta ali salvar, falando que é inapropriado, mas a princesa e a outra garota dizem que Caim é mais forte que qualquer criada que poderia ficar com elas. E o pai confirma que sim, mas que... e elas o cortam, dizendo então pronto, e continuam jogando seu charme pro Caim aceitar. E ele aceita, contanto que seja um quarto bem grande com camas separadas. E elas ficam mega felizes. O seu pai diz pra ele agir com prudência, lembrando que ele só tem 10 anos. Chegando lá, fazem ele dormir bem no meio e depois aproximam as camas. Só digo uma coisa, cara, elas estão tão na sua. E ele todo envergonhado tenta afastar, mas elas são muito teimosas e ele acaba cedendo. Caim no dia seguinte está com olheiras, dizendo que não conseguiu dormir, enquanto elas estavam abraçadas com ele. E ele passou muitos dias sem dormir, até que finalmente chegou na capital real. Então lá, o
vice-capitão aparece e agradece Caim por proteger a princesa e a filha do duque e ter trazido seus companheiros que guardou na caixa de item que cuidará deles agora e que as famílias agradecem. Então Caim dá os detalhes e diz pra falar pras famílias que eles foram heróis e em seguida ia se despedindo, mas o vice-capitão diz que ele tem uma audiência com o rei e ele se surpreende, pois acabou de chegar na capital. Chegando lá, ele se curva, mas o rei diz pra ele levantar sua cabeça. Então o conselheiro diz que ele enfrentou sozinho um exército com 50 orcs e acabou junto com um orc general de alto ranking, impressionando a todos. E continuam falando de todos os fatos e graças a isso querem lhe dar uma recompensa. E o rei diz que se não fosse por ele, as suas duas filhas não estariam... Opa, me corrigindo. A sua filha e a Silk, que é filha de um duque, não estariam vivas. Sendo assim, ele o proclama barão. E o Caim ficou mais surpreso com tudo isso. E também ganhou 10 moedas de platina e uma mansão própria. E geral fica tipo, mas ele só tem 10 anos? Como assim? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Então um nobre invejoso vai lá e diz que é impensável um garoto de 10 anos ter tudo aquilo e tal título. E Caim concorda e recusa humildemente. Mas o rei manda o nobre calar a merda da boca e pergunta se ele conseguiria aniquilar 50 orcs sozinho, como Caim. Caraca! O rei pegou na ferida, gostei do cara. E ele pergunta amigavelmente se Caim vai aceitar. E Caim, sem muita escolha, aceita humildemente. Então o rei o chama para uma reunião particular em seguida. Lá seu pai lhe diz que todos os seus filhos, nenhum conseguiu. Ele foi o primeiro promovido. Então o rei e as meninas chegam. E o rei diz que está agradecido de verdade pelo que ele fez. E o duque, pai da Silk, também agradece pessoalmente a Caim. E Caim diz para eles erguerem a cabeça e continua lá sendo humilde. Então eles seguem conversando e o rei diz que não é tolo de deixar uma criança tão talentosa desamparada. Quando o pai de Caim pergunta sobre o porquê diabos o nomeou o barão e que ele vai receber pagamentos conforme o regulamento. Afinal, ele tem que manter a sua mansão ali e o pai dele pode dar mais informações sobre a nobreza ali, lhe orientando. Em seguida, o rei e o duque pedem para ele aceitar a mão das meninas. Só serão noivos até completar a maioridade. E ele pergunta o porquê, assustado. E eles respondem que não é óbvio, afinal, elas andaram segurando ali os seus braços na carruagem e até dormiu junto com as duas. E agora? Isso aconteceu, eles não poderão noivar elas com mais ninguém. E Caim diz que não fez por mal ali e tal. E os dois gritam dizendo que, como assim? Ele não está satisfeito com as suas filhas? E ele diz, não é isso, calma. Então voltamos um pouco antes, quando o rei, o duque e o conselheiro estavam conversando sobre o que fazer com ele. E o conselheiro diz para oferecer um título para que ele se torne independente e lhe entregue também uma mansão. O rei então pergunta para as meninas que estavam grudadas nele e se ele escolhesse ali uma delas para ser a noiva. E as duas dizem que querem e começam a brigar para quem seria. E o rei fala que tá decidido então. Caim vai ficar naquele reino ali, o reino é bobo, quer ele ali, alguém muito poderoso por perto, né? A gente sabe, reizinho. De volta ao presente, eles dizem pra ele aceitar e assumir a responsabilidade. E com a pressão do rei, do duque e de seu pai se isentando ali de dar opinião, deixando ele decidir, ele aceita o seu noivado. E as meninas dizem que não se esqueceram, até hoje, do dia em que aproximaram os seus corpos. E geral na sala fica, o que, Caim? É o quê? Caim tenta se explicar, mas acaba se complicando ainda mais e ele só pede desculpa. Já com sua irmã, ela pergunta que história é essa dele se ter duas noivas. E o seu pai diz que o rei perguntou a ele sobre o seu filho ser um baita de um conquistador. E ele se desculpa com os dois novamente. Na catedral, ele se encontra novamente com os 7 deuses querendo discutir sobre os seus status. E eles dizem que atualmente, apesar de lhe faltar experiência de vida, ele é o humano mais forte. E pergunta se ele gostaria de virar um semideus. E ele só pensa sobre e o Deus Criador pede pra ele criar um entretenimento ali pra eles ali, da vida passada dele, pra eles passarem um tempo. E os deuses concordam, afinal eles podem ler ali a sua mente. Em seguida, ele saindo correndo de uma loja de roupas femininas que a sua mãe e irmã tinham o levado. Então do lado de fora, ele reconhece Parma, que é aquela garotinha de antes, quando ele invocou aquele monstrão que tava junto ali da irmã dele. Ele fala que tá ali pro debut e ela fala que tá ajudando a loja do tio dela e apresenta o tio dela pra ele. E Caim pede pra ver a loja. Lá ele troca uma ideia com um cara lá sobre o que ele queria criar ali, é o tal item, e quer deixar a fabricação e a venda sobre os cuidados dele. Aparentemente, Caim quer que ele crie o jogo da dama, e ele diz que ficaria honrado e lhe dará o seu melhor, e que já entendeu ali mais ou menos a ideia. Caim dá uma moeda de prata pra ele e ele fica envergonhado de aceitar, mas Caim diz pra ele aceitar como um investimento dele. E então a irmã dele tá do lado de fora boladona por causa que ele abandonou sem mais nem menos, e ele fica envergonhado pois se esqueceu. Então manda o papo que independente ela ficaria bonita com
qualquer roupa que ela o perdoa. Após ela fazer ele ver todas as roupas que ela comprou, a empregada informa que o jogo que ele contratou está pronto e que foi ali chamado para vê-lo. Lá ele percebe que está idêntico ao do mundo dele, então ele mostra como funciona e o tio da garotinha diz que ele é um gênio, que isso vai vender bastante. Ele orienta a fazer um popular e um para a nobreza, pois os nobres ali têm que se sentir importantes e certamente eles irão querer um item mais refinado. Porém, a versão popular tem que ficar num valor acessível para todos. E Tamanes, que é o tio da garotinha, diz que não conseguirá produzir, pois a empresa não tem fundos para tanta quantidade que ele pediu. E ele já sacou mais moedas de ouro e ele aceita e fica muito empolgado e diz para eles fazerem ali o contrato e apresentar para o deus do comércio. E com isso, ninguém poderá produzir o mesmo produto ao longo de 3 anos. E realmente isso é muito útil. E assim fazem ali o contrato. Então ele pede para fazer uma versão ainda mais luxuosa para a corte real. E o tio da garotinha fica espantado pelas conexões dele e aceita tal pedido. Nisso, Caim lembra dos deuses e se pergunta se eles estão se divertindo com o jogo. Então, já em sua mansão, ele corre ao lembrar do debut. No caminho, seu pai diz para tomar cuidado com os pais que vierem ali apresentar suas filhas, pois ele será alvo de atenção, já que virou barão, e ele diz seriamente que lidará com ele. E seu pai fica espantado por tamanha maturidade. Lá, ele encontra com os nobres ali invejosos diante, e em seguida com o duque e sua filha. Então o duque se apresenta e Caim entende que a reunião secreta tem que ficar em sigilo. E Caim fica com medo ali do sorriso ali dele, que é intimidante. E ele diz que espera ter boa relação ali com ele daqui pra frente. E não sabemos se ele tá puto ou se esse é o jeito do cara. Então Caim elogia Sil e diz que ela parece uma princesa. E ela fica toda encantada. E o pai dela tosse e fala que parece que ele tem jeito ali com as mulheres, apesar da idade. E o pai dele diz que a irmã dele não bate muito bem. E deve ser por causa dele conviver ali com ela e os dois riem. Em seguida, o rei aparece e dá cumprimentos ali pra todos. Em sequência, Caim, seu pai e sua mãe se apresentam ao rei. E seu pai diz pra cumprimentar ali a princesa Teles. Caim, bom de lábia como sempre, já manda quase um poema sobre como ele quase esqueceu de respirar ao vê-la e a deixou ali totalmente encantada. E o rei já pergunta o que diabos ele fez pra criar um filho tão galanteador e diz pra ver ali a Teles e que ela estava completamente apaixonada. Ele então mostra o jogo pro rei e o rei se mostra imensamente interessado, mas diz que depois vê quando eles forem pra sala de reunião pra eles conversarem sobre como ele trata ali a filha dele. E Caim, seu pai então diz que está surpreso por ele ter desenvolvido um jogo sem ele saber. E Caim fala pra ele que ele é um barão e que tem que arrumar formas de aumentar ali as suas riquezas. E o pai diz que está tremendamente orgulhoso e que vai resolver algumas coisas e pra ele interagir ali com outras crianças. Silk então aparece do nada e convida Caim pra ficar batendo ali um papo. Ela é toda formal e ele diz pra chamá-lo apenas de Caim mesmo. E ela fica jogando ali seu charme pra cima dele, até que são interrompidos por uns pirralhos nobres. Que raiva! Ironicamente, o filho do nobre invejoso e seus amiguinhos. O que será que irá acontecer? O filho do invejoso cumprimenta ela e acha que ela ia ir pra cima dele. E ela cumprimenta mó fria ali. E um dos amiguinhos diz que o filho do invejoso lá que tá falando com ela e que ele é o filho mais velho daquele marquês invejoso. E diz que ele tá atrapalhando. No caso, Caim está atrapalhando. Então, diz que não sabe cumprimentar os outros e Caim se apresenta como barão. E o garoto questiona, um simples filho de barão querendo falar desse jeito conosco? E que eles são filhos de viscondes e mais ladainha lá, se achando só porque eles são filhos, sendo que não conquistaram desgraça nenhuma. O cara ofende Caim e fala pra ele pedir desculpas pra ele segurar aqueles dois. Silk ia dar uma bronca dele, mas Caim fala que tá tudo bem e que o garoto invejoso ali que pedirá desculpa. E o garoto invejoso fica lá, tipo, eu sou filho de não sei quem com não sei o que, e o desafia pra um duelo pela sua honra, tipo, tá bom. Lá fora, Silk fica abraçada com Caim. E o garoto invejoso fica lá tentando chamar a atenção ali pra começar o duelo logo. Um dos amiguinhos começa uma mega invocação, mas lança uma magia fraquinha. O segundo amigo do invejoso lança umas pedrinhas fracas. E aí, novamente, mas a princesa interrompe agora e diz que Caim não é filho de um barão e que ele é, na verdade, um barão. E os garotos já tremem na base. E Silk segue falando dos incríveis feitos dele. E os garotos abaixam a cabeça pedindo perdão. E depois saem correndo. Após Caim aceitar humildemente ali as suas desculpas. Após isso, Silk e Caim riem juntos da situação. E Silk diz que ele tem um lado sombrio, pois sabia que os garotos invejosos não entenderam a situação, que se desculpariam após saber. E ela diz que não contará isso pra Teles se eles forem um encontro ali. E Teles chega, Caim tampa a boca ali dela pra ela não contar o ocorrido e aceita o encontro. Teles fica querendo também um encontro com ele aceita e o rei chega perguntando encontro com quem? Já na sua reunião secreta, ele joga com o rei. E o duque comenta sobre o encontro com a filha dele e
diz que ninguém sabe do noivado ainda, e os dois apertam forte o ombro dele e dizem pra ele ter muito cuidado e o chamam de galanteador. O conselheiro então entrega a planta e a chave da mansão para ele, e o rei diz que tava todo doido pra vir jogar com ele, mas que ele tinha compromissos, e quando Caim ia se despedir, o Duque aparece e já puxa uma partida ali com ele, que ele não é bobo. Caim vai para a sua mansão e ela tá tipo abandonada e acabada, e então ele começa a explorar e vê que a mana das luzes estão apagadas, e vê que é um espaço bem grandioso apesar de acabado, e usa magia pra restaurar tudo. E o cara é o Harry Potter dos Isekais, das séries de reformas. E Caim tá muito feliz com a sua nova casa, e a empregada que cuidou dele desde a infância veio a pedido dele e com novos funcionários que já iam começar a limpar, mas Caim limpou tudo. Todos se surpreenderam menos Sylvia, que é a empregada que cuidou dele desde criança. Então o novo mordomo o lembra que hoje seus irmãos voltarão para casa e para ele se apressar para ir visitá-los. Lá eles dizem que mal podem acreditar que ele conseguiu um título e uma mansão antes deles, e que ele é o orgulho da família, e ficam provocando a irmã e dizendo que ao visitar a mansão, fantasmas a pegarão. Quando chegar lá, seus pais veem que Caim consertou tudo com magia. Todos ficam encantados com tudo, e o seu pai orienta ele a colocar algumas artes, pois nobres valorizam muito isso, e ele falou que colocou um animal empalhado. Em seguida, as empregadas gritam, e ao chegar na sala, seu pai vê um dragão que nem mesmo aventureiros de classe S conseguiriam derrotar, e se surpreende e fala que um desses vale 10.000 moedas de platina, e Caim percebe o quão valioso era. Sua mãe grita e eles vão até ela. Ela estava assustada, pois o banheiro é daquelas privadas automáticas japoneses que soltam água, e ela curtiu, e o pai dele também usa e curtiu, e falam que vão ter uma em casa também. Em seguida, seu pai o orienta a dar uma festa de estreia da mansão, e que Caim está perdido, mas seu mordomo faz uma lista pra ele. O cara tem preparo, e Caim terá que chamar todos os nobres, incluindo que ele não gosta, segundo seu mordomo. Ele não tem muito jeito com formalidades, mas Sylvia o orienta a fazer do jeito dele, com a sua própria hospitalidade, e ele já prepara taças de vidro e hambúrgueres, após orientar o chefe da cozinha, e Sylvia amou experimentar. Após isso, ela experimenta até demais ali o vinho com álcool, pois o Caim não podia beber, e ele faz esse pedido pra ela, mas ela acaba entornando todas as garrafas, e ele vê que está forte demais. E Caim recebe a notícia que o rei está o chamando, e era o rei puto, pois ele não recebeu o convite pra festa na mansão, e o Duque tenta aliviar, pois somente a alta classe pode convidar o rei, mas o rei não quer saber de nada. O Duque esfregou o convite dele na cara dele, e ele agora tá putaço com Caim por negligenciar o seu futuro sogro, se referindo ali ao noivado. O rei tá muito puto, chega a ser cômico, mas Caim tira o convite e diz que na verdade estava esperando ir entregá-lo pessoalmente, pois sabe como ele é ocupado. E aí o rei já se caba pro Duque: aqui ó, ganhei pessoalmente, ó. Ao voltar pra casa, ele explica que o rei irá, e as empregadas ficam mega surpresas, e Caim revela que a terceira princesa é a sua noiva, e que conta ali com elas pra recepção de todo, e elas ficam muito animadas. Já no dia do evento, o Duque e Silk ficam encantados com o dragão vermelho logo na entrada, e Silk diz que um dia ela irá morar lá. Então Caim faz um brinde a todos que o visitaram, e todos ficam mega encantados também com a bebida espumante de álcool que ele fez ali, e aquela taça de vidro tão elegante. Em seguida, o rei chega surpreendendo a todos, e ele prova também a bebida e fica maravilhado com o delicioso hambúrguer que Caim o serviu. A rainha já fica animada com a tecnologia da privada e fala que quer também seu castelo. O rei vai testar e já dá bronca no Caim por ele não ter compartilhado tamanho algo refinado como aquele que ele também quer. Caim então concorda em colocar pra ele também, e o rei anuncia que está encantado com toda a hospitalidade desde os mínimos detalhes, e que foi a melhor hospitalidade de todas, fazendo assim todos os nobres o aplaudirem. O mordomo avisa que o nobre invejoso chegou, e o mordomo ia o barrar após ele agradecer ofendendo, falando que a mansão é pequena demais. Mas Caim deixa, e ele se assusta com o dragão, e em seguida segue pro salão falando sobre o mau gosto de Caim, e como são deploráveis os convidados que vieram, enquanto todos encaram ele e começam a murmurar como ele é mal educado. Ele bebe a bebida e finge que não gostou. Faz o mesmo com o delicioso hambúrguer, e ainda continua comendo. E o mordomo diz pra ele aguentar, pois ele é um marquês e não pode fazer escândalo. Aparentemente, ele está acima de Caim hierarquicamente. Caim então teve uma ideia. Dá pra ele lembranças que são taças, e ele pede todas as taças e a receita do hambúrguer, e Caim diz que não pode fazer isso, mas vai trazer pra ele algo muito melhor. E o invejoso se anima, e de repente o rei aparece atrás do Caim, e diz que claro que ele veio, afinal ele salvou a filha dele, e ainda fala que se ele costuma ter aquele comportamento de tirano que ele viu, ele vai ter que pensar sobre algumas coisas ali futuras. E o rei diz que ele tem que ter um comportamento exemplar, e o invejoso se desculpa e sai rapidamente. Logo em seguida, Silk diz que
percebeu o que ele fez. E ele ri e o Duque pergunta se ele então os usou. E ele diz que usou a maior pressão do reino. E o rei olha pra ele e já se liga que ele vai levar uma bronca. E todos riem. E o rei brinca sobre ele. Tome a pressão! Mas em seguida ele levou foi um sermão de 2 horas do rei. Sobre não ser usado por o seu segundo filho. Ainda fazendo referência ao noivado. E Caim se desculpa. Caim então encontra o vice-capitão para deixar alguns materiais. Ele até mostra um armazém, mas ele lhe diz que é muito pequeno. Então o vice-capitão diz que ele pode deixar no campo de treinamento. E de repente Caim solta vários monstros que nem mesmo aventureiros de classe A conseguiriam derrotar, surpreendendo o vice-capitão. O vice-capitão pergunta se ele é um herói ou discípulo de deuses, mas ele nega e diz que é só o filho de um marquês, no caso de Gar. E Caim ia saindo de fininho após o vice-capitão não fazer mais perguntas e ir avaliar ali os materiais, mas ele convida Caim para se juntar aos treinos e conhecer a capitã que adora gente forte. Já nos treinos, o vice-capitão apresenta ele para os cavaleiros como um herói e diz que a capitã vai chegar em breve. Um dos cavaleiros diz que ele é só uma criança e se tá tudo bem lutar com ele mesmo. E o vice-capitão diz pra ele tentar primeiro então. Ele subestima o Caim dizendo que ele pode atacar primeiro, mas rapidamente Caim desarma o cara. E ele vê que exagerou e já ia saindo, mas o vice-capitão ali tem uma ideia. Ele lutar contra todos eles de uma vez. E assim foi feito. Até que a capitã aparece e questiona o que diabos está acontecendo ali. E abraça o Caim e o consola sobre que ele devia estar com muito medo dos homens medonhos o cercando. E que ele já deve ter se perdido de seus pais ali há um tempo. Caim percebe que ela é uma elfa e o vice-capitão conta ali os feitos de Caim pra ela. E ela se anima e manda todo mundo sair, que é ela que vai batalhar com ele. E eles saem murmurando que esse é o jeito rude dela. E que ela tem um título de mestre espadachim. Após ela não se apresentar e apenas dizer que os guerreiros se apresentam com suas espadas e duelos. Ela então diz pra ele se preparar e ela já vai pra cima e diz pra relaxar, pois a espada dela está sem corte. Caim consegue se defender e contra-ataca de igual pra igual com ela. Ela está animada. Todos estão mega surpresos. Até que Caim usa sua habilidade de velocidade e rende ela com a sua espada. E ela olha pra ele, mas com um olhar diferente. Ela o abraça e diz que decidiu que vai se casar com ele. E ele fica totalmente sem jeito, dizendo que não tem idade pra isso. E nem conhece ela. E ela diz que ele tem razão. E no caso, ela se apresenta. Era nisso que ela concordou com ele. No caso, o nome dela é Tijuana. Tijuana? Não sei. E a capitã da Ordem dos Cavaleiros e tem o título de Viscondessa. E que é a filha de um duque que cuida da Floresta do Norte e que não precisa se importar com a diferença de idade, pois elfas vivem no mínimo 300 anos. E nesse caso, a aparência dela não mudará. E ele diz que não era bem esse o ponto e ela continua lá insistente e Caim vai pra trás do vice-capitão dizendo que tem que falar com o pai e outras pessoas lembrando das princesas e tenta se desviar daquilo. E ela concorda com ele e diz que conseguirá uma audiência com o rei para tal decisão. E Caim já pensa que o rei vai matar ele, isso sim, por ele ser esse galanteador ali novamente. E foi assim que ela o fez. Contou que decidiu casar com ele e deixou o rei, o pai de Caim e todos na sala surpresos. O rei pede explicação como chegou naquilo e ele conta. E fala que não falou do noivado, pois era uma informação confidencial. E seu pai pergunta se ele sabe a posição da capitã. O rei explica que o reino dela antes era um reino de elfos, mas tinha gente querendo escravizá-los. Então o antigo herói os salvou e os aclopou ao território ao reino, para que pudessem unir forças e se proteger uns aos outros. Entretanto, eles são como um reino independente, e basicamente ele recebeu uma proposta de uma princesa de outra nação. Então o rei conta sobre o noivado e diz que sente muito por ela, e ela diz que entende com um semblante triste. Só que na real ela se empolgou mais ainda, afinal ele foi reconhecido pelo rei e pelo duque, ou seja, ele é muito mais forte do que ela imaginava, e a sua vontade de se casar com ele só aumentou. Então o rei diz entender os sentimentos dela e diz pra ela escrever uma carta pro seu pai, e ela arrasta o Caim pra treinar mais enquanto escrevia a carta. E o rei fica lá pasmo por ele ter conseguido até mesmo ela, que é a cavaleira mais forte do reino. O rei se questiona como ele é tão forte, o pai dele diz não saber. O vice-capitão diz que ele teve uma reação quando perguntou se ele era herói ou discípulo de Deus, e eles dizem pra mostrar aquilo pra ele, e nos veio a imagem de um livro. Dias depois, o vice-capitão encontra com Caim e diz que ele parece cansado, e ele conta que Tijuana, vamos de Tijuana, tem duelado com ele dia após dia. O vice-capitão agradece, pois graças a ele, ela ficou ainda mais forte. E Caim revela que o título de mestre espadachim apareceu pra ele esses dias. Então o vice-capitão o leva
leva até o palácio para ver o rei, que lhe entrega o livro do primeiro rei, o herói Yuya, que é passado de geração para geração, e ele vê escritas japonesas e feitiços únicos e fica todo animado com os níveis de feitiço. Então o rei diz entender e que nenhum deles consegue ler, e Caim percebeu que estava em japonês. O rei então pergunta quem ele é realmente, e Caim pensa um pouco e decide confiar a verdade para ele, e que pede também para que eles prometam que ficará somente entre eles. E assim ele conta a verdade, surpreendendo a todos. Seu pai pergunta se ele realmente é filho dele, e ele diz que sim, que os deuses confirmaram quando ele foi batizado, e geral fica espantado por ele ter se tornado alguém que encontrou com os deuses, coisa que jamais ninguém fez. Então eles pedem para ver o status e ele mostra, e todo mundo fica totalmente espantados com o tamanho, poder e bênçãos que ele recebeu. E o rei pergunta por que ele não falou antes, afinal todo mundo tem que se curvar perante a ele, pois ele tem o título de escolhido dos deuses, nunca foi visto. E Caim diz que é porque ele não quer isso, que ele é imensamente feliz com a vida dele, que ele está tendo agora, e que em sua vida passada ele perdeu todos os seus parentes e se sentia muito sozinho, que agradece ao seu pai pela vida que lhe proporcionou e se desculpa com o rei pelos segredos que escondeu, e pede para continuar tratando ele como Caim de sempre. E o rei diz entender, e que o reino continuará vendo ele como Barão Caim, filho de Gar. Porém, não seria melhor ele virar o rei logo? Na mesma hora, Tijuana entra na sala perguntando pelo seu marido e mostra uma carta de seu pai dando permissão para casar com Caim. E Caim se despede do rei e diz que tá com pressa. Mas Tijuana pega ele pelo cangote e o arrasta. E o Duque ri, e depois disso ele diz pro rei que do jeito que o Caim é, ele não precisa se preocupar, que Caim sempre será o Caim. E o rei sorri e diz que é verdade, para todos manterem sigilo absoluto sobre o que foi dito hoje. E ao voltar pros seus aposentos, ele pede pro Caim seus pensamentos para proteger todos do reino. Então depois de Caim levar umas broncas das duas noivas sobre o porquê ele também está noivo da capitã, então ele explica a situação e Silk aceita. E Teles diz para ele parar de aceitar noivado e sim pensar, mas no mesmo tempo Tijuana invade a sala, o arrastando para duelar novamente. De volta para Caim, lendo o diário, Yuya deixou registrado para o próximo japonês que chegasse lá que ele reencarnou em sua forma original após ter sofrido o acidente. Teles e Silk chegam pressionando ele e logo em seguida começam a disputar por ele, mas ele diz que está ocupado estudando e sai correndo. Mas Tijuana logo interrompe querendo também duelar e ele se desculpa e sai correndo. O motivo é que no dia seguinte é o seu aniversário de 12 anos e com isso ele poderá se juntar à guilda como um grande aventureiro. Já na guilda, ele esbarra com um aventureiro de cabelo vermelho muito simpático que diz pra ele pegar leve nas suas futuras aventuras e se despede. Ele o acha familiar. A recepcionista, que se chama Hatcha, lhe dá todas as instruções necessárias para que ele possa se registrar e registrar o poder mágico dele também. E ele parece ter ocultado ali. Com isso, ele começou no ranking G e lembrou das suas mestras que eram ranking D. Novamente, uns aventureiros idiotas vão pra cima do Caim e ele rapidamente desvia de todos e quando um deles ia sacar a espada, o aventureiro de antes chega e bota medo nos idiotas. Cloud diz que não precisa agradecer, afinal ele viu os movimentos de Caim, fez aquilo pros idiotas não se machucarem e chama o Caim pra beber um suco. Lá, Caim revela que suas professoras particulares dele o ajudaram a se desenvolver e o aventureiro que se chama Cloud olha desconfiado pro lado e muda de assunto. E Caim pergunta sobre o nome Chama de Gelo e Cloud fala que é devido ao seu grupo com a sua esposa. Ela usa gelo e ele usa fogo e Caim fica megamente impressionado. Cloud então mostra seu cartão que é dourado e diz que é de um aventureiro rank A e que está muito longe do rank SSS, que é o do primeiro rei e herói, e que dizem que é um cartão escuro. Nesse mesmo tempo, sua esposa aparece e começa a lhe dar uma bronca sobre ele estar vagabundeando. Nisso ele apresenta Caim e ela faz amizade com ele e em seguida puxa ele pela orelha e continua lhe dando bronca, lhe dizendo para se apressar para a missão. Caim vê várias missões chatas como retirar o lixo e coisas afins, mas ele percebe que havia uma missão de acabar com Goblins e então ele pegou. Não havia limite para a recompensa, mas quando ele estava saindo, Tijuana o encontrou. Ela estava a caminho de um treinamento, entretanto, ao saber que Caim teria sua primeira aventura, ela disse que como uma boa esposa não poderia perder isso. Vale lembrar que ele é apenas noiva, mas para ela as coisas estão mais aceleradas. Já na floresta, ela está radiante junto de Caim, em uma missão sozinhos. E então Caim se apressa e usando a sua habilidade de identificar alguns goblins, Caim rapidamente cura o aldeão, enquanto Tijuana ataca os goblins que o cercavam, mas eles eram fortes, então Caim fortaleceu ela com a sua magia e isso fez ela ficar muito feliz. E ela os ataca ali, os monstros, enquanto declarava seus votos de casamento para Caim. E confesso que foi até bonito de se ver, apesar de estranho, afinal ela tá se apressando demais, mas no final, após ela abraça ali Caim, após ter eliminado todos os goblins, aparecem dinossauros e Caim diz
diz pra ela levar o aldeão que ele cuidava, e foi assim que ele rapidamente congelou os dinossauros, impressionando Tijuana, e até mesmo suas mestras que estavam atrás dos dinossauros e se depararam com apenas uma cratera na terra. De volta à guilda, Caim conta que derrotou dinossauros e que a recepcionista ficou surpresa, pois é uma missão de rank D, e ele fala que derrotou uns 30 espantando ela. Ela foi contar para o mestre da guilda, mas ele não estava, e o segundo no comando o chamou lá, e lá o acusou de estar trapaceando pegando dinheiro. Afinal, ele é um rank G, e como diabos poderia derrotar tais dinossauros? Ele decide revogar a licença de Caim como um aventureiro, mas o mestre da guilda chega na hora, olha pra Caim, e então se senta e questiona o segundo no comando como diabos ele chegou naquela conclusão. Então ele fala pra entrar. No caso, Tijuana entrou na sala, e ela como sempre o abraça e o chama de marido, surpreendendo a todos. Caim a corrige falando que eles estão noivos e que é segredo. E o mestre da guilda o chama de Barão Caim, revelando que ele foi o herói que salvou a princesa, deixando o segundo no comando totalmente desesperado com as suas atitudes que tomou com ele. O mestre ainda revela que ele é filho do Marquês Gar e que, se ele se casar com Tijuana, será o cunhado dele, revelando ser o irmão dela. O cara já implora pela sua vida e pede perdão por ter insultado um nobre, afinal tem uma lei que diz que quem fizer isso será executado. E o Caim fala pra ele relaxar, que não fará isso, mas pra ele não fazer mais acusações sem provas, e ele concorda ainda com a cabeça baixada. Caim pergunta se a guilda aceitará seus dinossauros e o mestre diz que com prazer, e que também subirá o rank dele para rank C. Mas Tijuana fala que é pouco, pois ele derrotou um dragão vermelho com 10 anos, e que é mais forte do que ela. O mestre diz que ele não pode pular direto pro rank B sem capturar bandido, mas por ele ser ele, ninguém reclamaria. Então diz que ele irá pro rank A se capturar alguns bandidos. E o segundo no comando e a recepcionista continuam pasmos com tais informações. Ele manda eles fazerem os preparativos para a subida de ranking dele e em seguida se desculpa com ele pela confusão e Caim diz que tá de boa. Então ele diz que ficou surpreso quando soube que ela estava noiva, mas que agora está mais tranquilo conhecendo ele. E para cuidar dela, apesar dela ser descontrolada na maioria das vezes. Após isso, ela fala das batalhas com ele, mas dá a entender outra coisa e Caim fica com muita vergonha, mas o mestre da guilda diz pra Caim relaxar, que sabe que ela tá falando de batalhas e que é o jeito dela mesmo. Já no céu, os deuses o observam e o deus criador dizia que ele tem que ficar ainda mais forte. Afinal, o selo de Aaron será quebrado após 300 anos. E todos se espantam e dizem que ele tem que ficar muito mais forte mesmo. E dizem que tal pessoa poderia ser um bom mestre pra ele. Mas muda pra ele vendo seu cartão dourado mostrando que ele é rank A. Já no dia seguinte, Caim aceita estudar com Silk e Teleste. Porém, no mesmo momento, Tijuana aparece contando sobre as aventuras e falando que ele tem que ir em outra. Deixando as duas furiosas, pois não sabiam que aquilo tinha ocorrido. Caim estava tirando aquele cochilo tranquilo, quando de repente sua empregada o acorda ali informando que estava atrasado para o seu exame de admissão. Ela desesperada o ajuda, mas ele tá muito tranquilo e usando sua habilidade chega bem na hora. Caim ao entrar na escola percebe que está na ala comum, quando não se vê ali com Silk e Telestia. Porém, ele tá empolgado demais e vê ali a sua prova e lembra de tudo que estudou na sua vida passada. Claro que isso é porque ele é do Japão, e lá eles levam isso de um jeito muito rigoroso. Porque esse amigo, eu ia estar tipo Naruto no exame de admissão Chunin, se é que vocês se lembram. E ele acabou com folga de 30 minutos ainda. Em seguida, o teste é de magia, e ele pergunta se poderia usar toda a sua força, e a professora diz que, claro, afinal, eles têm uma barreira protetora. E os alunos começam a usar magia, no caso ali ao redor, e ele percebe que essa é a real força de uma criança, e que ele já ia exagerar legal. Então ele concentrou toda a sua magia na sua vez, só que na real isso só deu mais potência pro tiro, o que fez uma mega destruição e como sempre surpreendeu a todos. Elas vão ver se ninguém ficou ferido e Caim então se desculpa e vai pro treino de espadas. Lá eles encontram vários aventureiros, dentre eles Cloud, que é um rank A e identifica Caim e diz que vai avaliar ele então. Caim recusa, mas o instrutor diz que ele não pode recusar. Se o Cloud falou que irá avaliar ele, então assim será. Caim receoso inicia a luta, mas por Cloud ter o rank A, ele não se conteve e vai pra cima. Cloud então animado também vai com tudo. Caim até diz que se fosse uma luta normal a outra criança estaria lascada, mas ele fala que ele não é uma criança normal, mas são parados pelo instrutor que diz que se eles fizerem uma luta assim tão intensa, irão desanimar as outras crianças e pra eles pararem. E Cloud diz que acha que ele exagerou e chama Caim para uma aventura junto com ele e Caim recusa, mas Cloud não desiste. Em seguida o instrutor diz que já viu o talento dele e que ele pode ir pra casa e voltar só na aprovação. Caim se sente mal e volta pra casa e Cloud fica lá disfarçando a borrada que ele fez. Caim ao chegar em casa, a empregada se desculpa com ele e diz que vai preparar uma refeição deliciosa. Em seguida, é o rei perguntando o que diabos era aquilo pro Caim. E Caim explica que os
usou magia de iniciante, mas não deu muito bom. Em seguida, o rei diz que Telestia falou que ele não compareceu ali na cerimônia. Caim confundiu os locais e acabou fazendo a prova com os plebeus. Caim é pelão aí, criou conta nova e foi batalhar contra iniciantes. Voltando um pouco no tempo, o diretor da escola informou ao Duque os resultados e disse que um plebeu gabaritou a prova, lutou de igual para igual com Rank A e destruiu o muro da escola. E o Duque caiu na gargalhada, pois percebeu que certamente foi o Caim que fez tudo aquilo. E o conselheiro do rei já deixa um orçamento de reparos na escola ali com o Caim para ele pagar. Já no dia da aprovação, Telestia não foi, pois estava brava com o Caim. E Silk contou tudo que ocorreu para ele e disse que ele foi o melhor da sala e elas duas logo em seguida, no caso segundo e terceiro lugar. Logo depois ele encontra sua irmã, que o abraça e diz que estava com saudade, já que ele nunca vai os visitar, e fica feliz dele ter passado com louvor e o informa que ele terá que fazer um discurso. Já em casa, a empregada já estava ansiosa, mas ele chegou e disse que foi o primeiro e ela ficou imensamente feliz e foi preparar mais uma comida excelente. No dia seguinte, ele finalmente entrou na ala certa, que é a ala dos nobres. Lá, Telestia e Silk o recebem e logo se centram para a cerimônia. Claro que os garotos ficam com inveja dele e as garotas já se apaixonaram por ele, deixando os garotos com mais inveja ainda. Na cerimônia, também estava presente os seus pais. Então Caim finalmente faz o seu discurso, se desculpa com todos pela confusão, expressa a sua gratidão e diz que espera contar com o apoio de todos e que deseja fazer muitos amigos na academia. E ele é ovacionado com palmas. O rei vai então até lá e faz um discurso também, dizendo que tem um estudante fora da curva e dá uns tapas na costa de Caim, fazendo com que o duque e o conselheiro, incluindo o Semi aqui, comece a cair na gargalhada. E seus pais ficarem tremendamente envergonhados, mas que ele conta com os professores para lhe proporcionarem a melhor educação. Telestia e Silk então o recebem e a professora diz para eles escolherem qual caminho querem seguir. Caim ia para aventureiro, porém Silk e Telestia o orientam a ir pela nobreza, afinal ele já tem terras e tem muito a aprender, mas que poderia escolher mais de um. Então ele se anima dizendo escolher então a nobreza, magia, aventureiro e itens mágicos. Então Telestia diz que vai escolher nobrezas e assunto interno e desenvergonhada que é para administrar os domínios dele futuramente. E Silk diz nobreza e comércio para que lhe ajude futuramente em suas terras e sorri concordando com Telestia. Ao saírem para o intervalo, eles verem Parma, a garota Neko de antes sendo perturbada pelos nobres invejosos, que disseram que se ela não tivesse se matriculado, um deles iria para a classe A, ou seja, colocando a culpa da incompetência deles na garota. Um bando de fracassados. Mas Caim acaba com a confusão e diz que conhece a garota. Fala o fato de nobres e plebeus serem iguais, os garotos discordam e continuam perturbando ela, e dizem que falarão com o pai para acabar com a família dela. Então Silk e Telestia perguntam o que eles vão fazer mesmo, e então eles já ficam de joelhos se desculpando e saem de fininho. Logo em seguida, Telestia e Silk ficam com ciúmes de Caim e colocam ele para ficar lá também de joelhos enquanto conversa com Parma, mas elas parecem se dar bem. Então uma voz aparece na cabeça de Caim, o chamando para conversar e dizendo que ele realmente era bem interessante como lhe falaram. E ele vai até a biblioteca orientado pelo outro rapaz. E lá ele é transportado para outro lugar. E lá o rapaz o cumprimenta pelo seu nome verdadeiro do Japão. Então ele toma uma xícara de café que já não tomava há anos desde que veio para esse mundo e o rapaz sorri. Em seguida, o rapaz revela que os deuses lhe falaram e se apresenta como Yuya, surpreendendo Caim. Afinal, esse é o nome do primeiro herói e rei. Caim pergunta se ele é um fantasma e ele lhe disse para usar a avaliação nele. Ele usou e o viu como o deus da criação. E Yuya revela que criou aquele mundo que Caim está e que está vivo há mais de 300 anos realmente. Então Yuya diz que os deuses o chamaram para que ele treine Caim. Caim diz que está tendo problemas por ser forte demais e então ele desafia o Caim a pegar o biscoito da sua mão, já que ele é tão forte, e facilmente Yuya o impede. Então ele revela pro Caim que ele terá que ficar forte para lutar com Aaron, um ser que causou caos no mundo e diversas mortes, semelhando a discórdia como oráculo, e que Yuya e seu antigo grupo o selaram, mas recentemente o selo começou a se desfazer. Caim pergunta se ele não poderia resolver de novo e ele diz que agora ele é o deus daquele mundo e que ele e os coroas não podem interferir, ou seja, é com o Caim. Yuya diz que isso tem a ver com a vida passada dele. Ele transporta e lhe dá uma espada e diz que a partir de hoje irá treiná-lo e é pra ele se esforçar. A missão dele é voltar para a mansão onde eles estavam e para isso ele vai precisar subir pelo menos 300 levels, o levando para o nível 600. E para relaxar que em um ano naquele mundo é igual a um dia no mundo dele. Caim então avança e destrói diversos monstros que não paravam de aparecer. Já no seu mundo, Telestia, Silk e a empregada estão tremendamente preocupadas com o sumiço dele. Mas Telestia diz para elas se acalmarem, afinal é o Caim, e para elas aguardarem até a sua volta. Caim já no outro mundo está quase sendo devorado e aceitando a sua derrota,
mas dispara uma magia derrotando o monstro, e ele reflete que já está meses e meses naquela floresta, sem dormir decentemente, lutando dia após dia. Então ele ouve um barulho e vai até o local. Era um lobo filhote que estava machucado, e ele em seu modo automático diz que irá parar com o sofrimento do lobo, mas quando ia golpeá-lo, ele volta a si e diz que sempre quis proteger as pessoas e não pode se esquecer disso, e o cura, mesmo sem mana, usando tudo que tinha, e ele apaga. Ele acorda com o lobinho protegendo ele e golpeando diversos monstros. O lobinho então vai fazer carinho nele e ele se anima. Após isso, é ele falando que Haku, que é o nome do lobinho, o ajudou imensamente a recuperar o seu senso de proteção e que não poderia desistir, pois tem algo para proteger. E então ele encontra a mansão e ele já está velho, e Yuya diz que já se passaram 4 anos e se surpreende com o lobo, que na verdade é uma besta divina, o que surpreendeu Caim. E Yuya diz que ele poderá fazer um contrato com ele se ele está tão apegado assim ao Caim, e assim foi feito, e agora ele poderá ser invocado. Em seguida, Yuya diz que Derain será o seu novo mestre, e a pedido de Caim, ele lhe conta o que o Aaron tem a ver com o seu passado, mas não nos é revelado. Derain vai então em uma batalha com Caim e diz que ele está mais fraco do que ele, e Yuya é mais forte que ele, e Aaron é muito mais forte que Yuya. Então ele dá um soco fazendo apagar, e ele acorda na casa de Derain, com a sua esposa recepcionando Caim e com o dragão bebê indo em uma batalha amigável com Haku. Caim então chora de emoção ao se deliciar com a comida bem feita que já não comia há tempos, pois estava sobrevivendo na floresta. A esposa de Derain diz que ele pode ficar tranquilo, pois viverá ali com eles agora, e ele se questiona em como deve estar o pessoal do seu mundo. E lá, Teleste e Silk estão se esforçando para aprender a cozinhar e para fazer Caim feliz quando ele voltar, sendo orientadas pela empregada que o criou. Derain segue treinando o Caim, espancando o cara na porrada e o incentivando a melhorar fisicamente. Um ano se passa e ele continua batendo firme no Caim e dizendo que Aaron não terá pena dele. Então, de volta para quando Yuya lhe contou, ele lembra e reflete que Aaron era o deus da diversão junto com os outros deuses, mas foi expulso pois desenvolveu um jogo mortal que envolvia os cidadãos. E Yuya diz para ele ficar forte, assim poderá proteger os seus companheiros, diferente dele que falhou em proteger os seus companheiros, que eram os pais dele. Então nos é mostrado quando eles foram invocados, e uma freira lhes ajudou, e em seguida os deuses lhes pediram ajuda, pois não podiam interferir no mundo físico. E em sequência uma batalha feroz de Yuya junto com os pais de Caim, mas Aaron era muito forte e os deteve. E a mãe de Caim protegeu a freira, dando sua vida, e o pai de Caim furioso usou a sobrecarga de mana e foi pra cima de Aaron, o prendendo mesmo sendo acertado, permitindo que Yuya o selasse. Ambos, em seu leito de morte, pedem desculpa ao seu filho por não conseguirem retornar. E enquanto era envolvido por essas lembranças, Caim dominou a técnica de sobrecarga e venceu Derain. Caim então vai até o túmulo de seus pais e agradece por pensarem nele, e também agradece Yuya por cuidar dele. Yuya estica o biscoito e dessa vez Caim consegue pegá-lo, e Yuya conclui que ele ficou mais forte. Caim já ia se despedindo falando que ia voltar pro seu mundo quando Yuya o convidou para tomar uma xícara de café, e Caim perguntou, mas não seria um incômodo? Não, sério, errado. E então Yuya pergunta se ele voltaria sim, e então usa magia para fazer a aparência dele retornar 5 anos atrás, que foi de quando ele chegou naquele mundo. E Yuya diz para ele invocar Deku para levar ele pro seu mundo, e em seguida Derain também aparece e diz para ele levar o mini dragão e fazer o contrato com ele. Caim agradece aos dois por tudo, é emocionado ali naquele momento, e Yuya diz para visitá-los e lhe dá uma espada para entregar pro rei atual. Yuya e Derain dizem que ele vai ficar muito mais forte que eles, afinal ele tem algo grandioso para proteger. E ao chegar em casa de Sylvia, a empregada que o criou, Caim já se emociona, e Silk e Telestia já levam os biscoitos que fizeram para ele, e Caim come enquanto sai lágrimas de tão bom que estava. E em seguida as duas dizem para ele ser bem-vindo de volta, e em seguida já colocam ele de joelho de castigo, já que era o esperado. Já no dia seguinte, Caim contou tudo pro rei e os demais, que mal podiam acreditar que aquilo tudo havia acontecido, mas quando viram a katana que o primeiro rei usava, acreditaram nele. E o duque informa que ele esqueceu de aceitar a missão para passar para ranquear, e que se ele não fizer o registro será cancelado. Então na guilda, o mestre da guilda informa que estava quase cancelando, e Caim explica que esteve muito ocupado, e após ele pressionar ali um pouco, Caim aceita a missão de capturar alguns bandidos. Chegando no local, ele usa sua habilidade de voar e vai com a espada de Yuya que lhe deu. Lá ele avista vários bandidos cercando uma carruagem e as suas duas professoras protegendo ali o seu sócio de negócios de jogos de Caim e também o pai de par, mas ao ver Miri ferida, ele rapidamente cura ela e vai pra cima dos bandidos contendo seu poder e dizendo que não terá perdão. Após acabar com eles facilmente, suas professoras ficam pasmas, afinal é uma missão de rank alto. Ele
mostra o seu cartão de ranquear impressionando ela. E ele diz que elas podem ficar tranquilas, afinal, ele cuidará disso. Após isso, é ele levando os ladrões amarrados para a cidade e deixando o pai de Parma em segurança. Parma também aparece e é muito grata a ele. E uma correção, ele fez o contrato de comércio com o tio dela, que é bem parecido com o seu pai. E Parma pergunta se ele terá tempo após as obrigações de barão dele. E Millie já fica pasma por ele ter se tornado um barão. E Nina brinca que ele virou um partidão. Após isso, Millie o deixa envergonhado, o abraçando e falando que ele já tá virando praticamente um adulto e cresceu muito, e ele corre envergonhado para levar os ladrões para o reino, e as suas professoras correm ali atrás dele, afinal levariam junto. A recepcionista da guilda se surpreende com a velocidade de Caim para concluir a missão e diz que dará o relatório pro mestre da guilda. E em seguida, os idiotas perturbando Millie e Nina, os mesmos de antes. Então, mais uma vez perturbando elas, com um jeitão fracassado deles, elas ignoram, mas eles iam para cima. Então, Caim os para, e eles já tremem na base, de medo dele quando o reconhecem. E Cloud aparece dizendo que reconhece aquela aura assassina, e os idiotas aproveitam para fugir. Cloud então revela que Millie é sua irmãzinha, e ela revela que foi professora de Caim quando ele tinha 5 anos. E Cloud já os chama todos ali para beberem e comemorarem a sua conclusão. E a sua esposa já chega ali pegando no seu pé. Mas eles acabam indo comemorar mesmo. Millie conta o que aconteceu e Cloud se surpreende por Caim já se ranquear, mas entende, afinal, o acompanhou em seu duelo. E Millie fica inteiramente espantada pois seu irmão chegou no ranquear, apenas usando seu talento de esgrima e força bruta, sem uso de magia. Então Caim está realmente forte. E Nina lembra que ele não é só ranquear, como um barão. E nessa hora Cloud e sua esposa se surpreende, e Cloud se desculpa por ele ter sido tão informal e pede para não ser executado. Mas Caim diz que ele não fará isso. Cloud pergunta como ele tá tão forte, mas Caim não pode contar dos deuses. Então Millie fala sobre o dragão que ele derrotou e as bolsas, o que faz a esposa de Cloud também querer uma bolsa daquela. E após falar com Caim e ele concordar em fazer também pra eles, ela apaga. E Cloud fala que ela é muito fraca com bebidas. Nisso Caim lembra que terá que fazer os preparativos pra aula no dia seguinte e tem que se apressar. Cloud pergunta por que um barão tem que ir pra escola e ele fala envergonhado que tem muitas coisas que não sabe e gostaria de aprender. E Nina diz que ele é um bom menino e ia abraçá-lo, mas ele sai correndo com vergonha. Todos refletem em como essa vida deve estar sendo puxada pra ele. Nisso Hatcha, a recepcionista, informa que o instrutor aventureiro se machucou e precisavam de um substituto, e Cloud já vê uma oportunidade. No dia seguinte, na aula de magia, todos se preparam para iniciar, e a professora diz que Caim está proibido de usar magias ofensivas na residência da escola, e todos os instrutores já foram avisados, pois as barreiras não suportarão. Cloud e as outras observam tudo, e diziam em como Caim deve estar se sentindo deslocado e para eles colocarem o seu plano em ação. O professor encarregado pela aula de aventureiros chama Cloud e as meninas, e informa que a guilda cedeu eles hoje, deixando todos impressionados. Cloud então diz para eles mostrarem os seus cartões de aventureiro, e Caim se sente mal, pois não queria se sentir ainda mais deslocado se todos vissem o seu cartão dourado. Então Caim diz que esqueceu, e Cloud dá uma bronca nele dizendo para sempre andar com ele e que serve como identificação. As meninas veem como todos olham para ele, e então Cloud resolve colocar o plano em ação. Cloud treina alguns alunos no treino de espada e as meninas cuidam da magia. Caim se sente mais isolado ainda, porém o plano deles é demonstrar para os alunos sua força para depois verem como Caim é mais forte que eles e assim o admirarem. Então Caim esperou pacientemente para duelar e quando chegou na sua vez, o tempo de aula acabou e Cloud diz que calculou o tempo errado e se desculpa com Caim. E ele fala que na próxima vez, e o instrutor interrompe, dizendo que não vai ter a próxima vez e que eles gastaram todo o dinheiro que tinham para esse fundo no concerto da escola e não poderiam contratar esses aventureiros de alto nível novamente, e Caim cai em lágrimas. Já de noite, Caim adentra na floresta de monstros de rank alto e ataca ferozmente os monstros enquanto dizia o nome de Cloud e estava furioso com Cloud. A cidade vê explosões e acredita ser o rei demônio e envia cavaleiros enquanto todos temem por suas vidas. Pai de Caim rapidamente vai até o local e Caim se teletransporta dizendo que está se sentindo bem melhor. Chegando lá, mais uma vez o lenço de seu filho e ele logo entende tudo. Seu pai encobre seus rastros no relatório para o rei e o rei pergunta se Caim sabe algo sobre o evento na floresta e ele diz que não. Então o rei resolve cooperar com nações para investigar e Caim, muito receoso, diz que não será necessário e confessa que foi ele, fazendo o rei repreendê-lo mais uma vez. Já na floresta, um fragmento se caiu e um dragão devorou um goblin que o tinha, assim dando consciência de Eron para o dragão, que agora é o Eron, mesmo que só um pequeno fragmento. E em seguida, o pai de Caim lhe dando mais uma bronca igual a última vez. De volta à escola, Caim está na aula de invocação e milagrosamente a professora permitiu que ele participasse, afinal não é de magia ofensiva. Então ele, um especialista que apareceu ali, informa que tem dois tipos
de magia e que cria um contrato com uma criatura após estabelecer um vínculo com ele. E aqui invoca através de um círculo mágico e faz o contrato. E aí, aqui vai ser igual Pokémon. Vão invocar pelo círculo e se não conseguirem firmar o contrato, eles desaparecem. Então os alunos invocaram vários bichinhos pequenos e firmaram. E um deles invocou uma fera, mas ela se recusou porque ele não tinha mana suficiente. Então chegou a vez de Caim após todos tentarem. E o instrutor diz pra ele usar toda a magia no círculo sem medo, pois se eles não conseguirem firmar o contrato ali com o monstro vai sumir. E assim Caim fez. O instrutor se espantou e Caim usou magia da luz para os alunos não verem. Acontece que ele invocou o próprio Rei Demônio. Esse Caim brinca muito, hein? Então o Rei Demônio está vindo na direção de Caim e se questiona: um mero humano invocar ele? Então ele vê o status de Caim e Caim já se prepara para atacar. Então o Rei Demônio se ajoelha e pede desculpa se ele foi rude e fará o contrato com toda a felicidade do mundo. Caso deseje, é só ele ordenar que ele destruirá uma nação inteira usando o seu poder militar de todos os demônios. E ele diz: ó, escolhido, meu nome é Seth. Firme o contrato e poderá me invocar quando quiser. E Caim aceita e diz que ele não vai destruir nação nenhuma e para ele parar de chamar ele de o escolhido. E Seth diz: tudo bem, mas se quiser destruir uma nação, você já sabe. O instrutor então pergunta se era o Rei Demônio e ele diz que ele desapareceu pois não firmou o contrato. E o instrutor diz: tá bom, vou acreditar, foi isso aí mesmo que aconteceu, né? Tá bom, tudo bem. Sai ele com as dúvidas na cabeça. Quem acredita que deu bom, mas não deu. Em seguida ele está diante do rei e o instrutor foi mó fofoqueiro e contou pro rei. E o rei lhe pede pra contar o que ele invocou ali. E então ele conta, deixando todos completamente surpresos com tamanha façanha. E lhe pedem pra mostrar o seu status, que deve ter aumentado graças ao primeiro rei. E diz pro instrutor que o que ele verá é um segredo de estado e que ele será executado se vazar. Em seus status informa que ele é um semideus. E junto o título de status imensurável, deixando todos completamente pasmos outra vez. E o instrutor já se reverencia e o chama de Deus. Ele diz pra não fazer isso não, cara. O duque e o conselheiro já pensaram em como poderiam chamar ele agora. E o rei pergunta se ele não vai destruir a nação realmente, ou até mesmo o mundo, porque agora ele pode fazer isso. Bom, ele sabe que a gente também podia. E ele diz pra só o tratarem como sempre. O rei diz que beleza, mas se ele quiser, sei lá, dar de maluco, é só pedir a nação, não precisa destruir nada. Ele entrega sem resistir. O rei diz pro instrutor que agora ele deve entender o porquê deve manter sigilo. E diz pro Caim lhe entregar uma cidade. No caso, ele vai entregar uma cidade pro Caim. E o título de Visconde. E anunciará o noivado dele. E não aceita objeções. E diz que um homem que não consegue proteger uma simples cidade não poderá proteger uma nação. Assim dando a entender que ele já está o treinando para no futuro ele assumir o trono. Silvio o parabeniza. E ele diz que a cidade será perto da capital. Mas seu mordomo lhe traz notícias de seu pai. Que uma rebelião de monstros na floresta está ocorrendo. E Caim vai até a sua antiga casa. Lá ele encontra com seu irmão mais velho, que lhe dá todos os detalhes sobre os acontecimentos e que não dá pra fingir que aquilo não ocorreu. E por isso todos estão em alerta. Os monstros estão mais violentos e tudo indica uma nova rebelião. E Caim fala que vai dar um jeito e o irmão diz que não poderia pedir isso. Então ele mostra seu cartão de ranquear, surpreendendo o irmão e diz que muitas coisas aconteceram. Então ele se dirige para a guilda da sua cidade e lá ele encontra a recepcionista que o registrou como aventureiro. Nisso, ela explica a situação dos aventureiros e todo o caos. E Caim avista Millie e Nina, que foram convocadas para a missão também junto com os aventureiros de rank alto da guilda. E elas falam o que ocorreu ali na floresta e não conseguiram ir no âmago dela. E Caim diz que ele irá explorar. Todos dizem que ele não pode sozinho e ele diz que nesse caso ele chamará uma pessoa e dá a entender que seria Seth. Chegando lá, ele invoca Haku e o filhote de dragão que o cumprimentam. E em seguida faz uma análise de todo o cenário com a sua habilidade de percepção. Caim sente que está sendo observado. Então ele derrota vários monstros, mas não era nenhum deles. Então ele invoca Seth. O pede para investigar a floresta e Seth diz que há uma quantia absurda de monstros de rank alto ali. E então, com a permissão de Caim, ele invoca um subordinado ali da inteligência para investigar melhor. Dalmátia é um dos antigos 4 reis e está aposentado, mas ainda é o brabo. E já se curva perante Caim e se surpreende em o Rei Demônio ter um contrato com o humano. Então Dalmátia usa sua habilidade de lacraias demoníacas escondidas, pois Caim estava com muito nervoso. E diversos monstros escondidos aparecem. E então ele passa a espada nele. Dalmátia fica impressionado e Caim diz para eles cuidarem dali enquanto ele não volta. E retorna para a cidade e então deixa ali os monstros com Cláudia e as meninas. Já na floresta, em um clima mais sombrio, Seth orienta a Dalmátia a se preparar para a batalha. E juntos vão até o centro. Aaron percebe sua movimentação e já manda todos os monstros sob seu comando atacar os humanos. Seth rapidamente volta e avisa Caim sobre o ocorrido. E então ele orienta a todos para fazer o mesmo e diz que eles não precisam se preocupar com ele, pois tem amigos
inimigos fortes de ranking acima de A, e o 7 já se emociona por ele ter chamado ele de amigo. Tijuana se junta ali com ele e diz que irá, mas Caim diz pra ela proteger a cidade e a sua casa. E ela fica totalmente alegre por poder proteger a casa dele. Caim então diz que conta com ela e sai correndo em direção à batalha. Seth pergunta por que não se teleportar e ele diz que não existem humanos que podem fazer isso para ele controlar, para não gerar suspeitas. E Seth reflete sobre como deve ser complicado ser humano. Dalmat então está dando conta dos dragões, mas Caim chega com Seth e eles já se preparam para ir contra o centro de todo o caos. E lá Aaron está esperando eles também. Em uma lembrança rápida, Tijuana está perguntando quem são as novas pessoas e elas se apresentam. Cloud como um amigo, a esposa como a esposa do amigo, Millie como ex-professora e Nina brinca que é a amante, deixando o clima pesadão. Ela e as suas piadas sempre deixando o geral desconfortável. Melhor personagem. Caim então percebe que Aaron estava por trás daquilo tudo. Seth então diz que tomará conta de tudo ali e ele pode ir pro centro de todo o caos. Ele diz que invocará seus subordinados e Caim diz pra não exagerar e destruir a floresta totalmente. E Seth brinca que ele que devia falar isso pro Caim. Na cidade, Tijuana está coordenando tudo e Millie decide ajudar Caim. Seu irmão diz que a irmãzinha imprudente, claro que tinha que fazer isso, e decidir junto com a esposa, que o bateu e o chama de lerdo pra ir logo, e Nina vai junto também. De volta à floresta, o Seth invocou os 4 novos reis e diz que um amigo pediu ajuda e ele dá instruções pra ele sobre o que fazer. E eles se surpreendem em alguém ter pedido pra fazer o rei demônio lhe atender. E quem diabos seria? E se surpreendem também em como Dalmatia, um grande general lendário, estava ali. E ele revela que foi um semideus que firmou o contrato com ele, os deixando ainda mais pasmo. E Seth vai junto de todos acabar com os monstros ao redor. Caim também está obliterando alguns monstros quando é interceptado por uma magia forte também. Aaron se revela e chama Caim de cachorrinho dos deuses. E Caim diz pra ele parar. E claro que o vilão não só ia aceitar e falar, não, de boa, não, tranquilão aí, cara, pode pra casa, vou parar aqui. Então Aaron revela que é um jogo pra saber quais humanos irão perecer. Millie e os demais percebem pessoas voando e se espantam, mas Nina os lembra que devem ser os amigos de Caim. E tudo faz sentido e se juntam também à batalha. Enquanto isso, Caim está em um diálogo com Aaron e estão em uma batalha lendária disputando quem tem a magia mais forte. Enquanto Aaron diz que ele tem os mesmos olhos dos que o selaram, fazendo Caim entender que ele está falando dos pais dele. Seus amigos estão lutando na floresta e Cloud diz que não sabe quantos mais virão, mas certeza que ele vai beber um monte hoje. E a mulher bate nele, como sempre, e diz que hoje ela deixa. E todos riam ali da situação e dizem que irão comemorar juntos. Aaron continua perseguindo Caim e lançando magias. Ele então invoca Haku e o filhote de dragão, mas acaba sendo atingido Haku, ferido em combate. Mas muda pro Cloud e as meninas que estavam sofrendo dificuldades no combate iam ser alvejados, mas Tijuana os salva. E os agradece e diz que a defesa da cidade já tá bem sólida. E que agora ela cuidará da linha de frente e Cloud e as meninas se juntam a ela também na batalha. De volta ao Haku, Gin, o filhote de dragão, toma o dano por ele e Aaron continua atacando. Caim então entra na frente e diz que não deixará que aquilo continue e que não tem nada a ver com os deuses. Ele só quer proteger o sorriso de todos e utiliza a sobrecarga, e Aaron já identifica a habilidade como a mesma da outra vez que ele foi selado. Caim então começa a disputar ali magia com Aaron e uma luz muito forte emana, surpreendendo todos os aldeões, e Caim seguia dando tudo de si quando Haku e Gin o pararam e ele pergunta o que foi. 7 Dalmatia aparecem e dizem que ele que falou que não era pra exagerar, hein? Quando Caim olha pra frente, ele vê uma destruição em massa da parte da floresta que estavam duelando e nada de Aaron. Eles até brincam repreendendo ele pela destruição, e então revelam que os monstros recuaram e a cidade está salva, junto com os cidadãos graças a ele, o escolhido dos deuses. Millie e Tijuana correm pra abraçá-lo e ele fica feliz por ter conseguido proteger o sorriso de todos. E 7 Dalmatia dizem que ele é um escolhido e tanto, se referindo aos deuses, e teleporta. E Caim está feliz com seus amigos. Nisso muda pra capital, ele tá levando uma bronca do rei ali pela luz. Todos acharam que os deuses haviam descido e Caim se desculpa. Magia normal não dava, então ele acabou usando magia imperial. E o rei segue com a sua bronca, mesmo ele tentando explicar que era pra acabar com o tal dragão. E o rei pergunta sobre o homem voando que viram, e Caim fala que era o rei demônio com um semblante meio receoso. E o rei diz que tá cansado e pergunta pro conselheiro se não poderia só ceder o trono pra ele logo, e o conselheiro rindo diz, junto ao duque não. Então o rei lembra do que disse antes, e o nomeia como visconde, dá ele um domínio ao invés de uma cidade em meio a uma audiência
audiência real com todos os nobres. E ele dá a notícia para Tijuana, Silk, Telestia e o seu pai, que ficaram preocupados. Afinal, a guilda gosta de deixar todo o peso naquele domínio que ele tomou posse agora. E muitos nobres, já até mesmo que tinham antes ali tal domínio, desistiram. Telestia ia falar com seu pai, mas Caim a para e fala que tá de boa. Assim ele poderá criar uma nova cidade e ele está empolgado. Uma cidade onde todos possam sorrir. Suas noivas então ficam felizes e se juntam a ele. Ele diz para elas irem até lá. Então, Caim chega na cidade e o rei recebe o relatório. A guilda ia fazer um trote com ele, festa de boas-vindas, mas ele acabou com geral na porrada mesmo. E então, na taberna, todos começam a falar de um tal de demônio prateado, se referindo a ele. E um dos idiotas chutou a garotinha que atendia. Então, ele arrebentou os idiotas e os expulsou, e em seguida foi preso pelos guardas. Nesse ponto, o duque e o conselheiro estavam na gargalhada e o rei só preocupado. Mas atualmente, Caim com Telestia e o Silk recebem a visita de Sete pedindo ajuda. A esposa dele descobriu que ele traiu ela e o expulsou do seu castelo, mas não deu nem tempo. Lefan, que é a esposa, já veio atrás puxando a orelha dele e se apresenta para Caim e pede desculpas pelo marido dela e pergunta o que o Caim acha, e ele diz que é imperdoável ele trair, ainda mais com a esposa tão linda em casa, e ela se sente lisonjeada. Mas Sete avisa Caim que as mulheres mudam depois do casamento e para ele tomar cuidado, e ele é repreendido pela esposa e pela Silk e também pela Teles, falando sobre como ele ousa olhar para outra mulher. E Caim tá lá se sentindo mal, que apesar dele não ter feito nada de errado, ele acaba entrando nesse quadro aí. Elefane diz que está aliviada. Elas falaram tudo que ela queria falar e já avisa pro Caim, se ele fizer ela chorar, ele se verá com ela. E Caim já treme na base. Então Elefane perdoa Sete e diz pra eles voltarem para casa. E as meninas dizem pra eles visitar, pra tomar um chá. E ela se despede sorrindo enquanto Sete grita lembrando Caim pra não exagerar. Mas o guarda continua relatando que Caim reclamou que o dízimo da igreja tava caro demais. Rapaz! E além disso, revelou também que quando uma guilda paralela ia atacar o sacerdote, ele já tava lá e deteve todo. Não satisfeito, ele criou muralhas da cidade. Deuses até questionaram se tava de boa seus atos, mas o Deus criador diz que sim. Afinal, ele tem muita coisa pra fazer ainda. E Teles e Silk diz que ele criou um castelo maior que o do rei e dão bronca nele e ele ri com um pouco de culpa. E no final, como sempre, ele acaba se desculpando com todo mundo que o estava repreendendo e dando uma bronca. E assim chegamos ao final. Que saga, hein, amigos? Queria agradecer a todos que acompanharam até aqui. Continuo fazendo graças ao apoio de vocês. Comenta aí qual a próxima saga que gostariam. Lembrem de deixar o like e se inscrever para apoiar o projeto. Semi vai ficando por aqui e tamo junto, bando.